Puta, eu sempre assusto com avião, cara. Nossa, eu sempre assusto. 2001 então. Eu era criança, eu lembro. Eu vi ao vivo. Sério? Trabalhando na ESPN. Nossa, caraca. Tava lá a hora que bateu o segundo. Bom, segura, vamos lá. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Sonocast. Eu sou Gregory Prudenciano, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente fala com Fernando Camargo, meu colega de profissão aqui. Jornalista, entrevistar jornalista é complicado, hein? Perigoso até. Vai longe, né? Vai longe. Assunto... Então, a gente já estava falando antes aqui, inclusive a Jéssica, que nos assiste aqui na Turma do Audiovisual, falou, não, já está gravando tudo. Então, espero que os palavrões sejam cortados, pelo menos. E tudo que eu falei da Suno era uma enorme mentira. Cuidado que senão era vai piada. para aquela parabólica, né? Que não vai pro ar e exatamente. derruba muita gente. Quem que era o ministro? O Rubens Recupero. O Rubens Recupero. Se ferrou Exatamente. nisso, coitadinho. Exatamente. Um dos grandes o que até é bom hoje. a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Assim. Gostei que eu sabia da história. Hoje ele tá me testando aqui. Tá jornalista experiente, jornalista iniciante. Não, mas você já tem uma bagagem. Estamos chegando lá. Prazer, meu parceiro. Prazer, Fernando. Obrigado. Greg, nome do meu sobrinho, cara. Sério? Meu sobrinho americano. Seu sobrinho chamado Gregory? Gregory. São americanos. A minha cunhada mora nos Estados Unidos há 16 anos. Teve filho lá. Legal. E o Gregory já virou Greg. Greg. Eu gosto muito de Greg. Eu acho o nome fortíssimo. Né? Eu gosto. Sim. Eu detestar chamar Lucas. Lucas? É bíblico, né? Mas a minha proximidade, todo mundo chama Lucas. Você vai aqui, Miguel. Se for aqui no shopping, a gente tá gravando, se gritar Lucas, umas 12 pessoas vai virar uma galera. E Enzo, então? Putz, hoje é a geração dos Enzo. Né? Enzo tem muitos. Na Suno tem alguns, inclusive. Alguns. Tem uma geração Enzo ali. Né? Quantos anos tem a sua geração, inclusive? Minha geração tem 44. Com 44. Essa estirpe aqui de 36, corpinho de 33 e cabeça de 21. Isso que é importante. Manter esse... Exato. Esse Fernando, eu vou deixar você à vontade, cara. Se apresente para o nosso público. O que você faz da vida, cara? Jornalista de formação, radialista também. Né? Passagem aí em bastante redações de televisão, de rádio, desde 1999. Hoje eu estou fazendo muito mais trabalho de locutor. Hoje eu sou locutor de eventos esportivos, corporativos. Trabalho na Rádio Energia 97, fazendo jogos de futebol lá, que tem um público gigante, né? Principalmente do São Paulo, que são os jogos que eu faço. Trabalho em televisão também, na N Sports. Trabalho no canal do Paulistão. Trabalho na Mitsubishi. Trabalho na TF Sports. Nosso nome é trabalho, né? Senão não paga as contas, né, galera? Você falou um negócio interessante. E eu queria que você explicasse um pouco, eu queria já abrir com isso, tipo, você é o narrador do São Paulo Futebol Clube, certo? E isso é algo, foi a Energia que criou essa provocação enorme, porque a gente sempre viu TV e fala, o Galvão é flamenguista. Sempre o o Kleber é santista. O telespectador, o cara que ouve o rádio... Gritou o gol com mais emoção. Ele quer saber o time do narrador e do profissional. Né? Ele sempre quer saber... Para pegar exatamente nisso que você falou. Pô, ele narrou um gol mais alto. O gol do meu time sempre é mais prejudicado, zoado. E a Energia, Greg, teve essa ideia, né, com o Sombra, o Domênico Gatto, que é narrador também do time Palmeiras, e o Zé, que é o dono da rádio, em 2018. Porque tem um programa lá, né, para quem está acompanhando a gente talvez não conheça, o programa chama Estádio 97. 23 anos no ar, líder de audiência, no Dial, no YouTube, que são torcedores falando de futebol. Então tem o torcedor do Santos, torcedor do São Paulo, torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras. E de vez em quando alguns outros de outros estados também. E são 23 anos como se você estivesse numa mesa de bar, como se estivesse batendo um papo, só que no ar, né, dando voz ao ouvinte também que entra em contato. E aí a galera sempre perguntava, pô, mas por que não tem transmissão de futebol? Se vocês têm uma tradição tão grande, se vocês comentam futebol com tanta propriedade, por que não tem transmissão? E aí eles tiveram essa ideia no final de 2018, começo de 2019, para montar os times de cada um desses grandes de São Paulo, né, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, para fazer uma narração específica, uma narração de torcedor para torcedor. Então, no meu caso, eu sou São Paulino. Né? Mas você já tinha saído do armário ali? Eu já tinha saído nesse aspecto do time, mas não para uma emissora que deu uma repercussão tão grande. Porque eu já fui setorista do Palmeiras, por exemplo, durante 5 anos, e muita gente sabia que eu era São Paulino. Já trabalhei na TV Corinthians um período, e muita gente sabia que eu era São Paulino, mas pegar o torcedor, pegar o ouvinte, pegar o público, que é o passional, foi a primeira vez.
E aí perguntaram para mim, isso pode te prejudicar? Falei, cara, só se alguém quiser prejudicar. Porque eu acho que eu já demonstrei o meu trabalho profissional em determinado tempo já de carreira, 20 e tantos anos de carreira, que eu acho que eu consigo fazer uma coisa segmentada. Eu não deixo de fazer as outras coisas, sou totalmente imparcial para tudo, mas lá na hora que eu estou fazendo o São Paulo, eu estou fazendo para o torcedor do São Paulo. E o que ele espera? Ele espera que eu seja um cara emotivo, faça o meu trabalho da melhor forma possível e, principalmente, aquele coração que está batendo o São Paulino ali bata também para o cara que está do outro lado, para ele sentir isso. Sim. E esse era o grande pedido da galera, né, quando fizeram. Por isso que tem o time Palmeiras, o time São Paulo, o time Santos, né, e o time Corinthians. E é muito diferente narrar do ponto de vista jornalístico e narrar como torcedor? Um pouco, porque você, às vezes, eu me acostumei a ser um cara imparcial. Eu me acostumei, o São Paulo, para mim, é o time do meu coração, mas se eu precisar narrar uma derrota do São Paulo, uma perda de título, com a mesma emoção, com a mesma conotação, eu consigo fazer. E alguns não. Alguns não entendem, falam, pô, você tem que não ser tão profissional em alguns momentos. Sim. Você tem que ser um cara mais... Você narrou a final do Paulistão no ano passado? Eu narrei. E foi um dos trabalhos mais legais. Assim. Mas aí, como narrador, você pode dar uma zoada? Porque Posso. A zoeira faz parte do futebol. Mas eu tenho comigo, porque o São Paulo, vamos citar o São Paulo, né, especificamente. O Palmeiras está num momento brilhante. O Domênico, que é o narrador do Palmeiras, está num momento brilhante, ganhando o título toda hora. A gente está gravando o programa agora. Esse é o problema, você sofre profissionalmente um pouco por causa do time. Isso, tá os outros assim, mas para mim não é uma questão de sofrer. Eu falo como São Paulino também, mas eu não tenho problema nenhum. Sabe qual foi o lance? Pois você perguntou de sofrer. O ano passado no Paulista, eu vi muita criança, Greg, de 10, 9, que 11, nunca 12, tinha que nunca tinha visto o São Paulo campeão. E choveu mensagem. Meu celular não parava, meu Instagram não parava. Sim. Cara, que alegria você poder descrever isso e ver meu filho abraçado comigo, a minha filha abraçado comigo. Na bandeira, aquela cena. Exato, coisas que a gente não via torcedor do São Paulo fazer a determinado tempo. E para mim fazer, aquilo foi muito legal, mas eu faria da outra forma também. Eu tento explicar que se fosse eu fazendo do Corinthians, eu, por exemplo, numa rádio mais antiga, que você falou que você era ouvinte também, a Bradesco Esportes FM, que eu trabalhei lá no início da década, né? De 10, trabalhei de 2012 a 2017, eu fiz o presidente do Corinthians chorar no microfone, de emoção, quando estava ganhando a Libertadores da América. Então é uma coisa profissional. Na Bradesco Esportes, você só não poderia narrar com muita emoção um gol do Atlético Itaú. Aí seria o problema. Exato. Você falando de um determinado banco, né, que era o patrocínio Master, sim. Você não poderia fazer. Mas eu era setorista, por exemplo, lá na antiga rádio do Palmeiras. Mas você faz de forma falsa ou você se emociona de fato porque você vê... Porque é um lance humano muito bonito, uma torcida. Assim, de coração convenhamos mesmo. Que ver corintiano muito feliz me incomoda um pouco mais, mas o resto dos times eu consigo ter tanto do torcedor, porque eu aprendi a ser profissional. Sério? Me deixa feliz ver pessoas felizes. Mesmo que seja o arquirrival do seu time de coração. Arquirrival, porque você está torcendo naquele momento pelo seu trabalho. Você sim. quer valorizar aquilo que você estudou e o que você pensou em realizar um dia na tua carreira. Sim. Então, fazer uma narração, por exemplo, que eu faço em outras plataformas, eu narro, por exemplo, Palmeiras no Paulistão, que eu estou na plataforma do Paulistão, o grito de gol, os palmeirenses vêm falar para mim, caramba, nunca pensei que você fosse fazer assim. Eu falo, gente, é o meu trabalho. Sim. Eu tenho que fazer isso. E para mim não é dificuldade nenhuma. Narrar um título do São Paulo com emoção, já aconteceu de chorar no microfone. De raiva, inclusive, em alguns momentos, né? Porque o time não está respondendo muito bem. Agora está tentando uma reação. Mas, cara, é um desafio. Porque você tem que pegar o que você fez na tua carreira inteira e chegar no momento agora e, às vezes, ter que explicar muita coisa por que você está fazendo dessa forma. Sim. Você falou que são 23 anos 23, de carreira. Desde 99. Deu para fazer uma grana? Não. Não? Não. Deu para me manter. Assim, trabalhar com comunicação, dependendo da área que você atua, você consegue juntar determinado dinheiro. Eu nunca deixei passar nada que eu tivesse vontade. Assim, viajei muito, gosto muito de viajar para o exterior. Você falou que você conheceu 43 países. Então viajei muito, com o dólar um pouco mais baixo, curto, e às vezes trabalhava para isso, para ter uma viagem legal. Sim. Tenho parentes que moram fora, que facilita a questão de hospedagem também. Mas juntar grana a ponto de falar que eu posso esbanjar, de forma nenhuma. Ou parar de trabalhar. Ou parar de trabalhar. Eu tento hoje dar o mínimo de conforto para minha família. Isso eu acho que eu consigo.
tendo um lugar legal para morar, minha escola com a minha filha pode estar numa escola que ela se sinta bem também, a gente consiga arcar com isso, mas não sobra muita coisa para esbanjar, não. Assim, investimento, por exemplo, que a gente fala bastante aqui também, é ali, ó. Coloca um negocinho de vez em quando para ver se isso multiplica, né? Aonde que você coloca? Cara, eu tenho aplicação de algum tempo já em 2 bancos diferentes. Tenho cripto, assim, já há 6 meses. Aprendi com um amigo, o Thiago, que me ensinou muito, assim, uma galera também. Estudo todo dia. Cripto é uma coisa que eu estudo todo dia. A tendência de queda, de subida. Agora. Mas você coloca muita grana nisso? Não. Porque o problema de cripto é que é volátil. É muito volátil, mas a cripto eu coloquei um aporte um pouco maior no início, no Bit mesmo, né? No Bitcoin, que é o que estava subindo. Agora está naquela faixa que caiu e tem dia que sobe um pouco. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, só para o público se 38, né? Se não me engano, em dólar. Caindo 6%. Já está caindo 6%. Assim, né? Porque é o dia, não sei o que está acontecendo no dia que você está vendo esse vídeo, mas hoje é o dia que o Putin mandou as tropas para entrarem na Ucrânia. Ontem ele disse que existem agora 2 territórios, 2 estados que vão ser independentes da Ucrânia, né? Isso. Agora vamos ver no dia que esse vídeo for ao ar o que vai ter acontecido. O que vai estar acontecendo? Quanto que vai estar a cotação do Bitcoin? Mas eu tento sempre ler todo dia. Todo dia o que está acontecendo, vejo o noticiário, vejo qual é a tendência. Se está caindo durante 4 dias, certeza que daqui a pouco vai subir pelo menos um pouquinho. Né? E é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Ações, tomei uns tombos recentes aí que não vale muito a pena, não. Tem que dar uma segurada e tento fazer uma aplicação para manter alguma coisa também para o futuro. Tem que assinar a Suno, cara, pelo amor de Deus. Né? Chama um analista aqui, vamos resolver essa situação. Segue dessa forma. Hoje, quantos empregos você tem, Fernando? Eu tenho em 6 ocupações. 6 ocupações. Além da Energia 97, eu faço as locuções da Track and Field, as corridas de rua da Track, né, que eu sou locutor das provas, que tem a cada 2 semanas, mais ou menos. Tenho meu canal do YouTube, que monetiza também, né, faço minhas lives, tento fazer vídeo para monetizar. Tenho a N Sports, que é onde eu faço campeonato paranaense, campeonato hoje, né, os estaduais paranaense, catarinense, vôlei. Logo vem outras coisas também. Tem o Brasileirão Play e tem o canal do Paulistão, que eu sou locutor. Abriu muito leque, isso que foi legal. Imagino. Abriu muito leque com a perda da Globo de a maioria dos eventos. Isso abriu um leque muito grande para os profissionais poderem ter mais trabalho. Sim. Você falou que você narra campeonato catarinense, campeonato paranaense. Como que funciona? Eu sempre tive essa dúvida. Por exemplo, tô vendo o jogo lá. E aí, cara, o narrador, ele sabe o nome do reserva que acabou de subir do terrão, de não sei das quantas. Pô, mas ele sabe isso? Não. Tem um cara soprando ou ele estuda antes de cada partida? Jogador a jogador? Não, às vezes não tão jogador a jogador, mas hoje com a questão da internet, Greg, você consegue pesquisar muita coisa. Né? A gente tem... Então você sabe, esse Luan aqui, ponta esquerda, jogou na Ponte Preta. Jogador, isso aí não tem por que esconder e falar uma inverdade. Tal jogador, você não conhece o jogador. Clicou o nome do jogador ali, vai abrir a ficha dele, onde ele jogou, e você comenta. Você não é problema nenhum. Determinados campeonatos que a gente tem... Como fazer isso nos anos 90? Então, isso era muito mais complicado, porque você tinha que pedir para assessoria e de corpo presente para fazer. Hoje, com as redes aí bombando do jeito que estão, né, a escalação dos jogos, antes eu fui produtor de jogos também, que eu ia no estádio, eu tinha que ir na porta do vestiário, pedir lá, eu anotava mão a mão, nome por nome, subia a escadaria para deixar na cabine para o narrador estar lá. Hoje em dia você tá lá, 7, Thiago. Certinho, 7, 11, Thiago, 9, Marcelo, 11, João, 12. Caramba. Era desse jeito. E hoje, com as redes sociais, Twitter, Instagram, né, Facebook, tudo está na mão. Tudo está na mão. Uma hora antes você já tem a escalação, anota, né? Você já tem, inclusive, para o pessoal dos caracteres, que vão colocar nas telas de televisão, né? E hoje tudo é TV, hoje tudo é imagem, né? A gente tem o YouTube, a gente tem o Twitch, a gente tem as outras coisas. E faz desse jeito, mas não é de cabeça, não. Imagina, tem campeonato que a gente não tem como acompanhar tudo. Mas você é fanático por futebol? Sou de acompanhar europeu, brasileiro, parar para ver. E consumir jornalismo tudo, esportivo e tal? Não sou esportivo. Gosto de acompanhar telejornal, né?
que aconteceu em Petrópolis agora, eu vou fazer a questão de ver tudo que está acontecendo, para entender um pouco da carência de cada um, né? E tudo, financeiro. É um pouco exaustivo, não é? Uma coisa, eu tenho, sei lá, 10% da sua experiência enquanto jornalista, mas só que eu logo percebi, assim, o jornalismo é muito exaustivo mentalmente, né? E hoje, você nunca descansa exatamente. Não, o jornalista começa por aquele ponto que você não tem final de semana, né? Você não trabalha num lugar de segunda a sexta, horário comercial. Isso não existe. Isso é inexistente para quem quer trabalhar com jornalismo, principalmente esportivo. Que os eventos são de final de semana. Né? São noturnos, normalmente em dias úteis, e em final de semana eles ocupam tudo. Mas, cara, é uma coisa de criança, assim, de gostar, de parar no telejornal, consumir tudo que tá ali. E hoje, com a rapidez que a gente tem, o acesso que a gente tem, você não precisa mais ver um telejornal sentado na frente da tua televisão. Sim. Você pode simplesmente abrir um streaming que está passando lá, você pode abrir uma das redes sociais, que a notícia está ali, você só clica e vai ver. E eu sou desses caras. Me dá raiva quando eu não vejo uma notícia que aconteceu 5 minutos atrás. Caramba, eu quero saber. Não é que eu queira mostrar que eu sei. Eu quero saber. Sim. Eu quero tentar aprender com ela também. Por exemplo, essa guerra da Rússia agora. Deus me livre, não seja guerra, que seja só uma ameaça. Por que está acontecendo? Por que a Rússia não reconhece a Ucrânia como um Estado independente? Sim. Por que está acontecendo isso? Por que o Putin, ontem, para quem está acompanhando o programa, se revoltou? Então, a gente estuda, né? Vai atrás. Eu sou um cara que gosta de consumir tudo que está acontecendo em relação a breaking news, que a gente chama, notícia. No meu caso, até isso é jogado em mim, assim, porque não tem jeito, né? Eu faço as lives diárias, para quem nos acompanha deve saber, mas tem muita gente nova, e não tem jeito. Eu falo, ó, hoje eu vou ter que parar, sentar e entender esse bendito desse conflito, porque isso está fazendo preço, porque isso está afetando decisão de política monetária dos bancos centrais, porque eles estão antevendo a pressão inflacionária por causa do petróleo que está subindo, então, baseado no tudo conflito. Que acontece afeta diretamente a economia na questão do barril do petróleo que está caro e as bolsas caem. Exato. Tem essas explicações. O meu caminho é fazer para o meu público diário essas explicações. Eu gosto, estava até falando antes de entrar no ar, né? Eu gosto de jornalismo econômico porque eu acho ele mais preciso. Né? A gente sempre estava até comentando, né? Que tem os que eu chamo dos fãs de político. O cara é muito bolsonarista, o cara é muito lulista, o cara, acho que só, né? Quem que torce para o político no Brasil? Polarizou. Mano, tem o Moro, né? Tem a turma do Moro, tem o Ciro tá Gomes, assim, que também tem os caras ali. E, cara, é o dado, assim. Ele pode detestar o fato o cara que é fã do Bolsonaro pode detestar o fato de que o pico da inflação do governo Bolsonaro superou o pico da inflação do governo Dilma, mas o fato é o fato. E aí, beleza, a partir disso a gente vai destrinchar esse negócio. E esses caras já me irritam muito, os fãs de políticos. Vai ver, nos comentários aqui já vai chover. Agora, no seu caso, você só tem fã. Não de político, mas fã de time. Então, mas tem aqueles críticos. Mas tem exemplo, mais fã maluco ou mais crítico? Não tem fã a ponto de ameaçar você. Isso aí... Mas tem o cara que fica bravo que você não falou bem do time. Se eu, por exemplo, ofendo diretamente uma outra agremiação, um outro clube, que eu não faço, até porque eu estou trabalhando com determinadas plataformas. Por favor, sim. A única coisa que eu faço é uma crítica ao time que eu estou, naquele momento, ali fazendo a narração, que é o São Paulo. Mas eu estou numa outra plataforma falando do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio, do Inter, do Sport ou do Santa Cruz. Estou falando de todos. Então eu não posso ofender, simplesmente ofender por ofender. Né? Mas tem aqueles caras que pegam no pé, por exemplo, os próprios torcedores do São Paulo. Eu sou um cara que eu vou opinar o que eu estou vendo. Eu vou analisar o que está acontecendo. São Paulo, né? Chato, eu não vou querer, falar... São Paulo todos são. Não é um pouco mais chato que a média? Não, o palmeirense, quando encrespa, é até pior. Palmeirense é até pior, porque é o sangue italiano, aquele negócio todo. Gente. São Paulino... E reclama de barriga cheia ultimamente. Ele tá reclamando de barriga cheia porque ele tá em final toda hora. Exato. Ele ainda reclama... O São Paulino ganha um paulistão. O São Paulino, Greg, a questão é assim, ele está carente. Sim. Ele está querendo algo a mais faz tempo. Porque o time ganhou um Campeonato Paulista em 2021, que não ganhava desde 2005. Foram 16 anos sem ganhar um campeonato estadual. Sim. Que 2 décadas é muita coisa, quase 2 décadas. Por um time do tamanho de São Paulo é um absurdo. Ele não ganha um título relevante há 10 anos. Ele não ganhou a Copa Sul-Americana. Foi Sul-Americana de 2012. 2012, quando ganhou do Tigres. Meio título ainda, porque ganhou no intervalo e o jogo não acabou. Né? Eu lembro disso. Eu estava lá. Vi tudo ali na minha frente. Estava lá? Tava. Enfim, era um campeonato, foi um título. E 4 anos antes ganhou
a sequência de brasileiros ali, ganhou 6, 7, 8, ganhou brasileiro. Então o torcedor do São Paulo, ele é muito carente. Então ele espera a qualquer momento que algo de bom vai acontecer. Para ele, qualquer novidade, vai contratar. Essa semana contratou um jogador, um colombiano, nossa, vai salvar o nosso meio-campo. Cara, você não sabe. Veio o técnico estrangeiro, o Hernan Crespo, ano passado. Ele vai salvar o São Paulo. O Rogério Ceni é nosso ídolo. Vai salvar o São Paulo. Então, ele está sempre esperando alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa que não agrada, vem a crítica. Você não é São Paulino. Aí eu pontuo, principalmente na rede social. Antes de ser São Paulino, eu tenho a minha profissão aqui. Eu sou locutor, mas antes de tudo eu sou jornalista e tenho a minha ética para analisar certas coisas. Eu não estou aqui como torcedor. A narração realmente é de torcedor para torcedor, porque é o meu time do coração. Mas a partir do momento que eu tenho um microfone na minha frente, eu tenho responsabilidade para falar o que eu vou falar nele. Mas você fala de política também? Falo, o São Paulo tá no... Falo, mas é um problema. Fala assim, mistura a política do São Paulo na crítica, porque continua a mesma coisa. O problema do São Paulo não é só a questão de jogadores. Mas o Casares odeia você? Não, ao contrário, me dou muito bem com o Júlio. Inclusive com a oposição, com o Marco, converso. Eu critico pontualmente, não vou ofender a pessoa. Eu vou ofender, cara, essa medida não é legal. O São Paulo acabou de quase ter um golpe aí, um mês atrás, que foi derrubado pelos sócios. E foi até surpreendente. Parecia que tudo caminhava... Parecia que estava no papo. Tudo caminhava para ter uma mudança de estatuto, para perpetuar essa gestão agora no poder, mudar muita coisa lá entre os conselheiros, que todo torcedor do São Paulo ia se prejudicar com isso. E os sócios... mais ainda estando dentro do clube. Eles votaram contra. E aí o presidente teve que acatar e entender. E claro, a gente critica, porque a gente está vendo, qual gestão de clube que fica 6 anos, que costuma ser uma coisa que dá certo, sem ter qualquer tipo de crítica, sem ter qualquer tipo de investigação? Alguma coisa sempre tem. Sim. Primeiro, para você mudar o estatuto de um clube. Sim. Exato. Como que você derruba uma coisa que é votada? Como qualquer governo que muda uma Constituição, né? Se você é ditador e vai mudar uma Constituição, vai mudar a forma de dirigir o seu país, né, como acontece em algumas nações que têm isso, num clube de futebol, tentaram fazer e não rolou. Mas com o torcedor eu tenho uma relação muito boa, eles gostam, principalmente, de ver que tem um representante ali, mas eu não sou só um representante, eu sou um profissional que naquele momento está fazendo aquilo, mas não deixo de falar, às vezes, o que eu acho que tem que ser falado. Sim. E a questão dos times empresa, como que você, como profissional que está tanto tempo testemunhando o futebol brasileiro, enxerga isso? Recentemente a gente teve o Ronaldinho comprando o Cruzeiro, Botafogo está desesperado. E agora o Vasco também. O 777, né, comprou. Os grandes São Paulo, aparentemente, ninguém entrou nisso. Não entrou, mas é uma coisa que tem que ser analisada. A Portuguesa, por exemplo, é um time que... Nossa, eu ia falar um negócio que isso vai me matar. Eu ia falar os grandes do Rio também, né? Botafogo e Vasco são grandes, gigantes, né? São gigantes. Todo respeito. É assim, Gregory. Meu chefe é vascaíno. Ele é vascaíno? Eu adoro ele tá feliz com o que está acontecendo, né? Ele tá assim, mas ele é vascaíno um pouco envergonhado, assim. Por 4 rebaixamentos nos últimos 12 anos. Exato, mas eu queria também dar uma zoada, mas como São Paulino também não consegui. Então tem que ficar... Então a gente fica ali... Eu torcendo pro Palmeiras desabar, ele torcendo pro Flamengo se dar mal, cada um ali na sua realidade. Mas esses estão bem na frente. Difícil, né? Mas essa questão das SAFs, né, de ter donos e ter sociedade anônima no futebol, eu acho que é um caminho sem volta. Porque o Brasil está com uma crise econômica que a gente sabe, nos clubes de futebol, em outras situações até que não, mas nos clubes de futebol a gente está vendo todo mundo com o pires na mão, por aí, devendo. Mas é uma crise que já tem o quê? Uns 40 anos? Há muito tempo, mas agora ela acelera a partir do momento que clubes começam a cair de divisão. Sim. Quando determinados clubes gigantes, como o Grêmio, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Botafogo, como recentemente Corinthians caiu, Palmeiras caiu, você tem que arrumar a sua casa. E aí perguntar por que esses clubes, como o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo, têm a casa arrumada? Porque eles se organizaram um pouco lá atrás. Sim. Primeiro o Flamengo, na gestão do presidente Bandeira de Mello, abriu mão de ganhar títulos, organizou financeiramente tudo que estava acontecendo 7, 8 anos atrás, vendeu jogadores para colocar o caixa no azul, ou pelo menos para tentar colocar no azul, para se tornar esse Flamengo que é hoje vencedor. Então, uma dívida administrável, administrar uma dívida que ainda existe, sim, com um patrocínio legal, que possa ser rentável e equilibrar as finanças. No Palmeiras, a mesma coisa. Só que aí o Palmeiras teve uma situação. Em 2014, quando ele quase foi rebaixado, eu estava como setorista, acompanhei tudo aquilo lá, né, vendo que estava uma situação muito complicada.
Palmeiras mudou, teve uma eleição e teve a sua eleição para um novo cargo de presidente do conselho, e o presidente foi o Paulo Nobre. Paulo Nobre, para quem não sabe, é um dos caras mais bem-sucedidos do mercado financeiro. E ele tem amor pelo Palmeiras, paixão pelo Palmeiras. O que ele fez como primeira medida? Ele, do bolso dele, emprestou determinada quantia e arrumou um novo patrocínio, que é esse atual que está aí, né, a Crefisa, e que colocou muito dinheiro. Aliado a isso, o Palmeiras fez a reforma do Allianz Parque, que foi inaugurada exatamente, e teve a rentabilidade também do Allianz Parque. Não só com a questão... Aparentemente foi um dos poucos movimentos de vamos ter um estádio da hora que deu certo. Deu muito certo. Não só pela questão da torcida ter abraçado e ficado sem o Parque Antártica durante um período, né, de 2011 até 2014. 3 anos, praticamente sem um estádio é muita coisa, você jogar fora da sua casa. E aí o Allianz chega em 2014, pronto para ser um baita de um estádio e uma arena. Ele é um dos principais palcos de shows no Brasil, se não for o maior. Né? Os grandes shows que a gente viu aí, Paul McCartney, Rolling Stones, Iron Maiden... Deu uma prejudicada no Morumbi, né? O Morumbi diminuiu muito. Grandes shows do mundo aí, pop, rock e outros ritmos, todos acontecendo no ar. Então o Palmeiras começou a ter uma rentabilidade muito grande. Aliado a isso, o Paulo Nobre injetou dinheiro, veio um patrocínio e o time ganhou títulos. O time, quando em 2015 foi montado, já ganhou um título da Copa do Brasil naquela temporada e no ano seguinte já ganhou o Campeonato Brasileiro também. Isso ajuda demais, porque você começa a faturar também. E o Galo, para falar desses 3... Também tem o Paulo Nobre deles, né? 4, que são os Menin, os 4 R's, né? Que são os mecenas que injetam uma quantidade mais do que significativa. O caso do Galo eu acho mais engraçado, porque você tem o Rubens Menin, né? Colocando ele como o patriarca ali, né? A família Menin. O cara é o patrocinador master do time, então ele injeta a grana. Aí ele fala, beleza, mas eu preciso construir um estádio. Olha que coincidência, eu tenho uma construtora. Aí ele fala, beleza, minha construtora, que também é um patrocinador master, e será, negócio, mas será o naming right do estádio também. Também vai ser o naming right, mas o Galo não tem grana para construir estádio. Eu tenho um banco, rapaz. Aí o banco empresta para o time que paga a dívida com o dinheiro que a empresa dele constrói e ele paga aquilo em parte por meio da grana, fora a grana que ele emprestou a perder de vista. E como que vai vir depois? E como que vai vir depois o ressarcimento dele? Com o estádio pronto, durante um período ele vai receber todo o lucro, ou uma percentagem um pouco mais alta do que o próprio clube, venda de jogadores que tem a parceria direta, daqueles que estão investindo, vai ter também a parceria direta para receber. E quem fica satisfeito com isso? O torcedor do Galo. Parece não à toa um jogo que todo mundo ganhou. E isso acontece, porque na Europa a gente vê muito antes que aqui no Brasil. Milan foi comprado, Liverpool foi comprado, Paris Saint-Germain foi comprado pelo e comprado por pessoas que não têm nenhum vínculo com o time. Nada, com o país. São bilionários do petrodólar, das Arábias, que querem investir, o Manchester City. Eu acho o caso do Paulo Nobre e do Benin muito mais legal, porque eles são apaixonados pelo time deles. Eles têm também muito dinheiro, vou fazer dinheiro, vou salvar o time. E a atual presidente do Palmeiras, a Leila, dona Leila Pereira, e o marido também, o Lamáquia, são donos de empresas que são os patrocinadores e se tornaram pessoas também no dia a dia do Palmeiras. Ela é a conselheira mais bem votada na história. Ela está com alguns problemas agora por conta de nomear uma assessoria que o torcedor não gosta muito, por conta de time, do coração, enfim. Mas ela sabe onde ela está mexendo. Ela certamente não vai para se prejudicar e menos ainda prejudicar o Palmeiras. Ela sabe onde ela está mexendo ali. No Galo, a mesma coisa. Aí perguntam, mas o Galo não tem perigo de ser um Cruzeiro? Não, não tem o perigo de ser um Cruzeiro. O que quer dizer isso? Cruzeirar, que é uma brincadeira, porque o Cruzeiro até 2021, o Cruzeiro era um patrocínio muito forte do principal rede de supermercados lá de BH, né? O supermercado BH. Só que ele pagava muitas coisas sem ter resposta financeira para isso. Salário de jogadores era muito alto, investimento muito alto. Greg, o Cruzeiro em 2021, ele caiu em 2020. Na primeira metade do ano de 2020, ele fez a melhor campanha da Libertadores. E ele terminou a temporada rebaixado. E aí ele perdeu dinheiro que ele receberia da CBF, da televisão. Teve dívidas inalcançáveis agora. E agora, há 3 meses, teve que entrar na SAF também com o Ronaldo comprando para tentar recuperar essa dívida que está. Uma série de decisões. Uma série de decisões que é muito difícil, porque o clube ia falir. O clube ia falir de tanta dívida judicial que tinha. O clube do Brasil fale. A sensação que eu tenho, Fernando, é que o time sempre vai ser resguardado
pelo Estado de alguma maneira, porque ressoa politicamente. Então, os times aparentemente não têm incentivo para terem as contas sanadas, a não ser o incentivo óbvio de ganhar títulos e tal, mas tem muita politicagem e tal, e a administração nunca tá... Isso também é muito Brasil, né? A administração que assume, dane-se o que fez a outra, endivida mais ainda, preciso pagar mais, trazer mais cara, e não sei o que, a folha vai crescendo, não acaba nunca. Não acaba. É desesperador. E o próprio Ronaldo, ele fez uma brincadeira esses dias, né, num podcast, ele tem um podcast lá, o Fenômeno, ele entrevistou inclusive o Neymar, e perguntaram, pô, o Neymar, se ele tem vontade, você não traria para o Cruzeiro? Pô, claro que traria. Quem deve um, deve dois. Veio com essa ideia. Às vezes o brasileiro tem essa ideia. Vamos tentar se endividar um pouco mais. Alma do brasileiro, cara. Mas o Ronaldo agora, ele é um... Falar disso em ano eleitoral ainda, nossa. Então, mas essa história de se endividar é uma coisa muito perigosa, porque a gente está vendo no Brasil hoje muita perda, está tendo uma perda significativa de entrada de dinheiro nos clubes por conta da televisão, né? A televisão, ela pagava um valor muito maior, quando a Globo, por exemplo, era a dona de todos os direitos, ela ainda tem aí os campeonatos. Hoje os clubes têm que ficar muito espertos na questão da premiação que recebe de determinados campeonatos, porque estádio, bilheteria, não é uma coisa que é o essencial mais hoje em dia. Sim. E o marketing no Brasil, eu acho que ainda caminha a passos muito lentos comparado ao que é, por exemplo, no futebol da Europa. Sim, a questão das camisas, a questão do sócio-torcedor. Tem as clubes um pouco... oficiais Isso, mesmo, as lojas oficiais. Então, no Brasil, cara, cada vez mais as fontes de renda, elas ficam escassas, né? Porque você não consegue faturar com o seu próprio produto, porque às vezes o torcedor não está consumindo como consumia em outros tempos. Então, mas por que não profissionaliza isso, cara? Por que não pega uns caras daqui da Faria Lima e faz eles administrarem? Tipo, eu acredito porque é jogo político, porque é jogo de interesse também. Sim. Você colocar pessoas que é da tua própria chapa, que é do teu próprio interesse político dentro para se manter no que está fazendo. Os clubes, empresas já fazem isso de maneira diferente. Red Bull Bragantino, o Cuiabá, já contratam profissionais. Dois times que se destacaram. Isso, né? Então, o Cuiabá ganhou a Copa Verde, se manteve na primeira divisão mais uma vez, está na Série A. O Bragantino foi para a final da Sul-Americana, ganhou a Série B recentemente, está com tudo para ganhar um título. Joga muito mais que São Paulo também. Não, mas por quê? Porque é uma estrutura montada e é profissional. É extremamente profissional. Tem um cara do futebol que é da área do financeiro também. Ele sabe negociar esse tipo de coisa. Você coloca pessoas... São entusiastas desse modelo, então. Eu sou, porque eu acho que o Brasil vai precisar, cara. Vai precisar. E a gente está vendo exemplos agora, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, antes o Bragantino, primeira divisão. A gente está falando da primeira divisão, da Série A, da onde a grana vem mais. Imagina naqueles times com mais dificuldade aí, que tem uma folha salarial do ano, que às vezes não paga 2 jogadores mensais nesses clubes que eu falei aí. Sim. Eu fiquei empolgado porque, além de São Paulino, eu sou quinzista, né? Eu sou Piracicabana. Família de Santa Bárbara do Oeste. Sério? Ali do lado. Então. Tem União Barbarense. União Agrícola Barbarense. Exato. E eu falei, pô, cara, o 15 tem que... Né, voltar a ser o 15. E Piracicaba tem isso com a ligação com o tipo que as pessoas têm, o adesivo no carro, as pessoas andam com a camiseta do 15 em restaurante, é um negócio assim... Você fazia o 15? lá, cresce na escola aprendendo assim, isso. Né? Então é isso, acho que precisa ser mais bem tratado, o negócio que é um patrimônio do país. Eu queria provocar você, como jornalista, como profissional, como torcedor, como cara que ama o futebol, em relação a esse lance da mídia, né? A gente tá vendo no 2022, quem tá tentando ver um jogo no Campeonato Paulista, tá assim, ó, sabe aquela cena do Matrix? Eu, por exemplo, tô em 3 plataformas. Então, é um negócio meio... E o Carioca também, né? A Record comprou também, a primeira... Tem o Carioca Play, tem a Record, passa no YouTube, agora tem os podcasts. Foi a primeira temporada, a primeira rodada, né, do Carioca, que foi uma cagada enorme. Os torcedores desesperados, o cara conseguia ver o jogo dele. Você vê com bons olhos as conversas. Claro que você trabalhando em várias plataformas. Mas o que eu tenho percebido como cara que assiste é que, tipo, o torcedor tá meio insatisfeito. Ele tá insatisfeito, Greg, por um motivo. Ele quer o padrão Globo que sempre aconteceu. Né? E que é muito bom. É ótimo. A Globo não é à toa, está entre as 3 maiores emissoras do mundo. Né? E a transmissão dela sempre foi impecável em tudo. E o cara que consome o futebol, que vê o futebol na televisão e vê nas plataformas hoje, no YouTube,
na Twitch, no TikTok, em outras, né? Você consegue assistir um jogo com imagem. Ele quer ver uma qualidade, né? E essas empresas que adquiriram, né? Agora a gente está com o Paulistão, por exemplo. Tem o YouTube, tem a HBO Max, tem a Record, tem o Paulistão Play, que é onde eu faço jogos, tem o Premiere, que é o canal de TV. A HBO vão melhorar a pesquisa do aplicativo, inclusive. Então, a galera quer a mesma qualidade que ele vê na Globo. Sim. Só que aí tem alguns pontos. Quem faz nesse Paulistão, por exemplo, 2022, a geração não é nenhuma dessas TVs. É uma produtora contratada pela Federação Paulista de Futebol, porque ela distribui. O sinal que você está vendo na HBO é o mesmo que você vê na Record, que você vê na Premiere, que você vê no Paulistão Play. É o mesmo. Tanto que tem a tela dividida com 3, o GC é o mesmo tipo. Então, o torcedor que se acostumou a ver só na TV Globo, na TV Bandeirantes, né, quando tinha uma qualidade durante anos de um jeito, não que a atual não tenha, tem condição, claro que tem, mas é uma questão de acerto, é uma questão de ser a primeira temporada desse jeito para entender. E nós, profissionais, que trabalhamos com isso, é incrível, é espetacular. É o número de oportunidades assim para tanta gente aparecer para trabalho, narrador, comentarista, produtor, repórter, quem trabalha no backstage, quem faz a edição, quem vai para o caminhão. O jornalismo tem um pouco disso, de legal, você está trampando e tal, mas você não está na Globo, né? Não tem um pouco disso? Aquele cara, hoje não, aquele cara sempre vai perguntar para você: você tem o sonho de trabalhar na Globo? Sim. Por quê? A Globo atingiu um patamar de excelência que todo mundo sonhava em trabalhar na Globo, no jornalismo. Ou seja, tem gente muito boa que não tem tanto reconhecimento. Que não tem reconhecimento. Tem gente que está trabalhando em outros canais, por exemplo, que, cara, poderiam estar perfeitamente lá fazendo. Eu me julgo um cara que eu poderia. Eu poderia. Com a bagagem que eu já tenho, isso não é me achar. Isso é uma coisa que pessoas falam e que eu me sinto preparado para tal. Hoje eu me sinto preparado. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar no Grupo Globo, nos canais Disney, em abrangência nacional, como eu já trabalhei em outras situações, eu estaria pronto para trabalhar. Uhum. Só que, cara, estou muito contente no que eu estou fazendo. Mas a internet criou outros públicos, né? Cria, o fenômeno diferente. Do momento. O que se fala no Brasil? Qualquer pessoa que une o Brasil é o Casimiro. É o Casimiro que se tornou um cara que começou na frente de uma televisão fazendo reações. Por quê? Porque o cara que está vendo ali no... E a Globo foi atrás dele. E ele abandonou o SBT. Ele abriu mão do contrato dele do SBT de renovação para fazer as lives. Ele é um gênio. Ele é um cara que é linguagem fácil, ele é carismático pra caramba. Ele é um cara... Pra você ter uma ideia, sabe como eu comecei? Então, é um cara que, convenhamos, não caberia na Globo. Então, mas para fazer outras coisas caberia. Sim. Porque a Globo está mudando também o jeito dela. Uhum. Basta você ver o que está acontecendo nas redes sociais. A Globo hoje está muito preocupada com o Globoplay. O streaming da Globo se tornou uma coisa que virou vedete lá dentro. Sim. O Big Brother, por exemplo, que é o maior faturamento do país de qualquer coisa. O Big Brother vai faturar mais de R$1 bilhão com as ações que tem lá e com os breaks que são vendidos do jeito que são. Sim. O Casemiro, por exemplo, ele está aparecendo toda hora nos VTs ali da... Sim, do Big Brother. Hoje a gente está gravando numa terça-feira, tem eliminação, ele vai aparecer de novo, fazer alguma reação. Então, cara, eu acho que as linguagens mudam completamente. O YouTube, por exemplo, né, tem as transmissões do YouTube do Paulista. O último jogo do Corinthians, com transmissão do YouTube, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas de views. Tempo? Não, ao mesmo tempo, tá. 600 mil. Mais de Caramba, 3 milhões de views. 600 mil pessoas, se você for pegar numa transmissão ao vivo, são 5 pontos de audiência. São 5 pontos de audiência no canal de TV. Né? Então, o Thiago Leifert, que voltou mais que a fazer... média dia do SBT. Então, é mais que muita coisa. E o público hoje específico do streaming, ele deixou de ver televisão. Ele não vê TV aberta. O pai dele pode ver. Sim. O moleque com a irmã, com o amigo, não sei o que, ele vai ver no streaming. Ele está acostumado a ver o Gaules, acostumado a ver o Casimiro, acostumado a ver o Fred, dos Desimpedidos, acostumado a ver esses caras. Uhum. É isso que consome. Você acha isso bom? Eu acho ótimo. Quanto mais a gente tiver abrangência de públicos, poder trazer cada vez mais, é uma soma de coisas que te oferecem uma gama maior de opções para você poder ver. E qual que é a sua leitura do porquê que a Globo deixou isso acontecer? Eu acho que muito por conta de grana também, investimentos altos que ela fez em determinadas competições que, de repente, falou, não trouxeram tanto retorno,
né? Ela ser exclusiva, por exemplo, de Copa do Mundo, exclusiva de Olimpíada, exclusiva de campeonato estadual, exclusiva de Fórmula 1, exclusiva de outras coisas. Porque houve um coisas. momento que esporte era Globo. Tudo era Globo. Raramente você quer um pouco mais Sport TV. Globo e seus canais, subcanais, né? Exato. No fechado, por exemplo, o Sport TV, que continua sendo líder de audiência. Né? Se você pegar a maioria dos eventos. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que ela quis investir no streaming, isso é fato. Isso é fato. As novelas, quando teve o início da pandemia, também tiveram um prejuízo muito grande, porque você ficar sem gravar a novela durante praticamente um ano por conta do coronavírus, é um produto caro, né? E que mais arrecada. E aí ela teve que diminuir muita coisa, abrir mão de muita coisa. Assim, conheço pessoas lá dentro que falam, cara, não é fácil você pagar 100, 150 mil reais por mês para atores que praticamente não trabalham. Sim. Quantos atores recentemente aí da Globo deixaram de ser exclusivos, Antônio Fagundes e outros aí, né? Estênio Garcia, outros recentemente, atrizes também, deixaram para fazer trabalhos específicos, trabalhos que só contrataram por aquela obra. Uhum. E é uma coisa que aconteceu. Aconteceu, pegou todo mundo, né, a questão financeira, e não ia ser diferente numa emissora do tamanho da Globo. Futebol, ainda sobre Brasil, né? Você está falando de como a democratização gerou públicos diferentes e tal, né? Mas a gente ainda tem um negócio, eu queria muito saber a sua opinião, sobre como o futebol está muito identificado com valores conservadores e masculinos, principalmente. Né? A gente sempre debate o lance da mulher, e no nosso mundo jornalista a gente já tem visto a própria Globo e outras emissoras abrindo espaço, mulheres fazendo trabalhos incríveis e tal, mas ainda é muito minoria, né? E quando a gente fala de sexualidade, por exemplo, então no futebol, aparentemente, nada que não seja heterossexualidade é cabível. É um esporte machista, isso é fato. Você acha que isso é possível de ser mudado? E está sendo. Como? Por esse caminho de oferecer oportunidade. Eu acho que por esse caminho de oferecer oportunidade, começando pelos campeonatos. Tá? A Globo, que é o carro-chefe do futebol no Brasil na questão das transmissões, hoje ela coloca a transmissão dela de um campeonato feminino em horário nobre, ela coloca em horário importante do domingo, do sábado, com equipes de transmissão feita por mulheres. A Ana Thaís, por exemplo, que foi minha parceira de reportagem durante muitos anos, abriu esse caminho das comentaristas em TV aberta, aí tem narradoras também, a Renata que está fazendo lá, a Natália Lara que está fazendo lá, a Elaine que está fazendo na ESPN, a Luciana Mariano que fez isso lá atrás, né, na época da Bandeirantes, agora está nos canais Disney, a Mila que está fazendo junto comigo também nas plataformas que eu trabalho, e outras, né, a gente cita aí, eu estou citando as que estão nos grandes canais de transmissão, e é um caminho que vai continuar. É difícil você convencer o torcedor machista, entre aspas, a gostar do futebol feminino. É difícil. Aquele cara que sempre vai falar, eu gosto de ver futebol, mas não gosto de ver futebol feminino. É chato. Não consigo me convencer. Eu acho que é uma questão de hábito. É uma questão também... Ou que se incomoda com uma narradora. Uma narradora. E ver equipes femininas é uma coisa que eu fico muito feliz, porque quando eu fui professor, eu sou professor também de pós-graduação, formei meninas também como narradoras e profissionais. E vendo elas trabalharem hoje, algumas delas é muito bacana. E eu acho que é uma questão de hábito e é um caminho que vai aumentar cada vez mais. E aquele torcedor que fala futebol feminino é chato, infelizmente, Greg, passa por um problema no Brasil. Que o brasileiro não gosta de ver competição. Ele gosta de ver o Brasil ganhando. Ele quer ver vitória. Sim. Ele quer ver o Rubinho ganhando corrida, o Massa ganhando corrida. Não ganhavam, não prestavam, eram porcaria. O Rubinho sempre é o hoje não, hoje sim, é o segundo que fica para trás e por aí vai. E o Massa, tomou uma molada lá na cabeça, nunca mais. Perdeu um título aqui em Interlagos pro Hamilton, não presta mais. Ao contrário, chegar na Fórmula 1 é uma das coisas mais difíceis que tem. E fazer o que esses caras fizeram, ainda com a sombra do Ayrton Senna, pior ainda. Mas com as meninas eu acho que é isso, cara. É questão de ter hábito cada vez mais, colocar. Já aumentaram as competições, já aumentaram. Já tem muito campeonato no Brasil sendo transmitido em TV aberta, em TV fechada e no streaming também. É Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Paulista, que você acompanha tudo. E eu acho que é um caminho que só tende a crescer. Basta ter cada vez mais a imagem das meninas agora. No futebol, a gente está citando futebol, porque em outras modalidades ainda é pouco. Eu acho que deveria ter muito mais modalidades em TV aberta, olímpicas, do que só o futebol que tem principalmente. Mas eu acho que é um caminho que tende a crescer cada vez mais e
Foguete não dá ré, como costuma dizer. Sim. Decolou, não volta mais. Em relação ao racismo e homofobia, você acha que as equipes estão realmente comprometidas com isso? Ou é só a faixinha que eles levantam? Cara, eu acho que deveria ter um engajamento um pouco maior até. Porque é uma luta que não é de agora, né? Tipo, eu sou gay, né? Eu não consigo ir no Morumbi com... Inclusive, eu queria até colocar isso, que eu acho que vale, né? A minha mãe é muito São Paulina. E meu pai nunca foi um cara de futebol. E a minha mãe obrigou meu pai, meio tipo, vamos casar, você vai ter São Paulino, tá ligado? Não tem outra possibilidade. São Paulino e anti-corintiano. E aí teve um dia... Você fala isso, eu vou te bater. É sério. E ela muito, assim. E aí um dia eu fiz uma surpresa para ela, levei ela, e eram São Paulo e Corinthians, Morumbi. E foi um jogo, assim, cara, nossa, aquele dia Deus tocou, só para dar uma boa experiência para minha mãe. Porque o São Paulo jogou pra caramba. O jogo foram 3-1, o Morumbi era um jogo já de torcida única, tinha 58 mil pessoas no Morumbi, e foi muito massa. E foi mais ou menos o momento que eu já tava, tipo, eu tinha saído do armário, tava tentando me reaproximar da minha família, e eu quis criar uma boa memória, e Papai do Céu e o time de São Paulo ajudaram naquele momento, mas, porém, todavia, que eu tô entretanto embora, pois tinha o caldo da homofobia ali, que fez eu me sentir muito mal. E teve uma hora que eu fui sendo tragado por aquele clima, eu também já estava no, vai tomar... Eu estava reproduzindo xingamentos homofóbicos, e minha mãe se surpreendeu. Ela falou, o que está acontecendo, sabe? E aí eu falei, cara, é muito louco, assim, porque depois eu me conscientizei daquilo, fiquei chateado, né? Feliz por um lado, que ganhamos e legal, mas, sabe, eu não conseguiria ir com meu namorado no estádio. Você recomendaria com meu amigo? Fernando, você vai narrar o jogo de São Paulo? Eu vou ali ficar na azul, junto com meu namorado. Eu acho, por exemplo, que se você dá demonstrações, é o que eu falo, o público ainda de futebol é muito machista. Então você falaria, não vai. Eu não diria para você não vai, eu diria para você que a gente tem que evitar todo esse tipo de coisa, né? Porque hoje a gente está cada vez mais, ainda bem, vendo a igualdade. A gente está vendo casais homossexuais em público, né, em eventos, não só aqueles que tinham uma predominância disso, sim, mas um público bolhas, né? Predominantemente hétero, se eu posso falar assim, né, que é um público ainda machista, tem essa história, brinca, né, para todo lado, mas eu acho que eu recomendo ir, porque você tem que ser você, primeiro, e o estádio de futebol já tem muita coisa disso, já tem, as pessoas aprenderam, ou estão aprendendo a respeitar. Eu quero crer que as pessoas estão aprendendo a respeitar. E a gente já vê realmente nisso, né, dentro de campo. O torcedor do São Paulo tem aquela história que os torcedores dos outros times sempre usam a homofobia, que é um time de viado, que é um time de Bambi, né? Se tem um casal, por exemplo, hétero, um casal homossexual se beijando em público, é torcedor do São Paulo. Que no meu caso é mesmo. Então, mas isso é uma coisa que todo mundo tem que ter. A palavra, para mim, é respeito. Respeito. A gente vive hoje no mundo para ser respeitado. É um mundo de iguais. Sim. O mesmo direito que você tem de ir no estádio com o seu namorado, eu tenho de ir com a minha esposa, com a minha filha, com o meu pai, como você teve com o seu pai, com a sua mãe, seu irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não pode proibir esse tipo de coisa. Claro que tem aquelas pessoas que temem. Puta, eu vou pro estádio, os caras vão me xingar de viado, vão falar que eu sou bicha, não sei o quê. É um problema, porque se você sente isso e fala, cara, é difícil às vezes para um casal que está sentado numa arquibancada e tem ali um bando de cara que só sabe ofender, sim, chega para você, eu viadinho, você fala, sou, cara, qual o problema? Aí o cara fala, aqui não é o seu lugar. Eu falo, por que aqui não é o meu lugar? É um lugar público. Eu estou vendo meu time de coração como você está vendo o seu. Por que eu não tenho esse direito? Cada qual no seu lugar. Respeite o seu próximo, que você vai ser respeitado. É difícil pedir isso. Sim. Esse é o problema. Espero que a gente chegue lá. Tomara. De fato. Fernando, como que as pessoas te acham? Rede social? É. Fê Camargo Real. E o seu trampo? Você me acha lá na Rádio Energia 97, fazendo os jogos do São Paulo, nos jogos do Paulistão Play e do YouTube do Paulistão também. Você me acha nas provas de rua, você me acha nas minhas redes sociais aí, trocando ideia com todo mundo no Fê Camargo Real, tudo junto. Canal do YouTube Fê Camargo Real também. Como que tá a audiência, hein? Tá boa, tá boa, tá legal. Eu tenho ainda um público um pouco maior do São Paulo, né? Por eu estar fazendo jogos de um time específico e ter uma paixão, mas eu falo de todo mundo, velho. Falo de todo mundo. Sim. Eu gosto de falar de outros assuntos, que não de futebol, abordar as coisas que eu curto pra caramba. Ótimo, acho que você acabou de entrevistar um cara aqui que eu sou amigo, que tenho o prazer de falar que é amigo e meu mentor
da dublagem, que é o Wendel Bezerra. Sim, a gente uma lenda, é um monstro. Ele. Eu acompanho o Goku, né? Eu brinco com ele. E puta papo bacana que você teve. Eu amo dublagem. É o que falta para eu fazer. Você falou que você ia ser dublador. É o que falta eu fazer na comunicação. Eu ainda vou ser dublador. Eu já fiz curso, tem que ser ator, mas Sim. eu estou tentando ver alguma coisa. O DRT. O DRT de ator, você tem que fazer um curso longo, né? Mas eu quero fazer, uma coisa que eu desejo. Profissionalmente, na comunicação, uma coisa que eu desejo. Eu sou tarado, absurdamente louco por dublagem no Brasil. Perdemos recentemente o Isaac, que fazia do Wolverine. O ano passado, várias pessoas que se foram. Conheço muitos amigos dubladores também. É uma paixão que eu tenho, velho, de tudo. E você largaria tudo? Seria dublador? Ou se eu tivesse a oportunidade de fazer um período e fosse rentável, com certeza. E tudo que é área. Podia ser o dublador daqueles National Geographic que fala: o leão acorda às 9 da manhã. Ele espera que tenha uma boa caçada. Ou pode ser um personagem falando: que? Você não gosta de mim? Assim, cara, qualquer jeito. Curto pra caramba. Você se vê em outras profissões também? Assim, porque você falou antes, acho que nem lembro mais se a gente estava no ar ou não, porque a gente conversou tanto. Você falou que você se vê como um comunicador hoje. Porque eu sou um jornalista de formação, um radialista também, com formação nas duas, né? Só que hoje eu sou muito mais um comunicador, porque eu estou com microfone de rádio, eu estou com uma locução, eu estou gravando texto, eu estou apresentando. Então, eu estou muito mais como... Eu fiz curso de assessor de imprensa, tenho formação de assessor de imprensa também, e cerimonialista de casamentos. Não creio. Fiz, sério? 2017, um período que eu estava meio sem ação, assim, não tinha muito trabalho. Fiz com meu amigo Rafael Spinelli, que é um dos maiores comunicadores que eu conheço. Você montava o textinho também? Você tem que montar o textinho e fazer todo... Eu nunca cheguei a fazer, mas eu tive lá no curso para ver a cerimônia de como é um cerimonialista, por exemplo, de casamento. De formatura, né? De formatura. Sim. Vamos chamar agora os formandos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por favor, Adriana, Bruno, Carlos, Diego, Enio, Fábio, Guilherme, e por aí vai. Olha só, ele foi até junto. Assim. Verdade, a Jéssica me deu uma dica aqui importante. Eu já estava imaginando, esqueci desse assunto. Você é geek, né, cara? Por isso que você falou, inclusive, que você é fã do Wendel Bezerra. Absolutamente. Que é o dublador do Goku, do Bob Esponja, do Cakebox, do Jack Chan no desenho. Do Jack Chan no desenho, Naruto. Tanta coisa. Sim. Sou e de criança, cara. E até agora com 40. Por isso que eu falo que eu tenho cabeça de 21. Mas você sempre foi ou você se descobriu? Sempre. Seriado japonês, Tokusatsu. Eu assisti todos desde os 3 anos de idade. Caraca. Começando lá por Robô Gigante, Goldar, Família Ultra, Ultra Seven, Jaspion, Changeman, Jiraiya, Giban, Maskman, Power Rangers, Metalder, Gogol, todos esses aí, todos. Aliás, a Band, recentemente, ela passou durante o período da pandemia, e eu me aproximei muito da galera que são as referências desses aí. Né? Me aproximei, os caras falaram, pô, narrador, não sei o que, o cara é fanático. E a gente fez live junto, bateu papo. E eu gosto de tudo que é mundo Marvel, mundo DC, tava vendo a Jéssica aqui, camisa Star Wars, sou fã pra caramba, né, de todos os filmes, Mandalorian, agora o Boba Fett também. Sim. Desenhos animados, antigaços. Mas você é aberto para esses fenômenos culturais mais recentes também? Por exemplo, óbvio que você gosta de Mandalorian porque você gosta de Star Wars. Sim. Mas você gosta de Harry Potter? Adoro. Minha filha assistiu comigo todos. Se bem que Harry Potter já não é mais tão novo, não, né? Harry eu me acho 20 novo. anos, né? Acabou de completar. Teve então lá vamos pular essa parte aqui. Foi ontem, né? E aí mostrou como que tá o Daniel Radcliffe, os atores e atrizes, né? Já o Rupert Green, Emma Watson. O Rupert Green, né? O Ronnie, a Hermione e tal. E eu vi com a minha filha, cara. Isso que foi legal. A Rafa tá com 7 anos, acabou de completar 7. E ela, papai, eu quero ver o Harry Potter com você. E a gente viu todos. E eu não tinha visto todos. Caramba. Não tinha na época no cinema e DVD e tal. Todos, para lembrar. Foi um dos meus rolês de pandemia, sabia? Eu vi todos. Não, e não só Harry. Lord of the Rings, Senhor dos Anéis e Hobbit também. E ontem me perguntaram, pô, que filme que você tá louco para ver esse ano? Eu falei, cara, o novo Pantera Negra, porque não vai ter o Chadwick Boseman, né? O que eles vão fazer com essa situação. Se eu gostei do novo Homem-Aranha, óbvio que eu gostei pra caramba, entrou no meu top 3 aí da Marvel. E eu tô muito curioso para ver o novo Animais, que é a mesma escritora do Harry Potter, né? Então, Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, onde eles habitam e tal. Gosto pra caramba.
E gosto, cara, tudo. Eu tenho bonecos, live actions, assim, eu tenho mais de 60. Sua mulher gosta disso aí também? Ou ela quer jogar tudo fora? Ela quer jogar tudo fora. Mas eu jogo a cabeça dela antes se ela fizer isso. Isso é bem comum, né? Eu tô vendo que tem muitos geeks não casam entre esse que é o bacana. Ela tá aprendendo aí a você gostar. usa a sua filha de desculpa para manter. Ela tá com 7 anos, mas ela tá aprendendo a gostar dos personagens que o papai sempre gostou. Sim. Outro dia ela sentou comigo, ela ficou vendo o Pica-Pau. Outro dia ela sentou comigo. Sabe como desenho que ela gosta pra caramba, com 7? Jovens Titãs em Ação. Caramba. Batman, Robin, Ravena, Cyborg, que são personagens da DC, das antigas. Aí ela me pergunta, por que o Batman e o Super-Homem estão aí? Daí eu explico, não, porque é uma outra leitura, uma outra roupagem para um desenho, uma coisa mais moderna e tal. Então, cara, eu sou absolutamente obcecado por esses todos, assim, Chaves e Chapolin. É muito isso que eu melhor perguntar se você já viu Chaves. Muito melhor que Friends, mas muito melhor. Eu acho fabuloso. Não tem comparação. E eu me ressinto um pouco do fato das crianças de hoje em dia não conhecerem direito o Chaves e Chapolin. A obra do Bolanhos, né? E foi algo que uniu muitas gerações, né? Os meus pais assistiam. 4 gerações. Então, tipo, foram, 40 anos o negócio passando na TV, e hoje meio que se perdeu. Porque ele tá fora do ar. A Televisa fez pelos problemas da família do Bolanhos com a Televisa e outras também. Ninguém no mundo, no momento agora, a gente em fevereiro de 2022 tem os direitos de transmitir Chespirito, Chaves, Chapolin. Tem uns piratas no YouTube. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Se você colocar Chaves, Chapolin nas cenas clássicas, você vai ver. Uhum. Você põe lá para ver Acapulco, Churros, o julgamento lá, o gato ou o Kiko? O gato e o Kiko também. Isso aí você vai encontrar. Você vai encontrar. Mas, pô, eu sou, assim, eu dei entrevista já falando sobre isso. Eu fui ver o espetáculo com o filho do Bolanhos na plateia, quando veio aqui, a Vila do Chaves veio para o Brasil, encenaram e ficou brilhante, ficou muito legal. Eu fui na pré-estreia, foi legal pra caramba. Já fiz lives falando disso, cara, fala um pouco, Pacha. Falei, cara, mas você consegue fazer sua filha ver? Consigo. Ela não tem paciência para ver muitos, assim. Consigo ela fazer e ela ri, por exemplo, quando o Seu Madruga dá um croque no Chaves. Né? Ela pergunta, papai, por que ele tem uma marreta? Eu falei, porque a arma dele, filha. Ele é um super-herói diferente. Sim, é verdade. Então, a paixão, né? Gostar. E séries também, imagino que você vá para séries, assim, eu não sou um consumidor voraz. Eu tenho as minhas predileções, por exemplo, Cobra Kai. Eu era doente por Karate Kid. Quem viu Karate Kid nos anos 80 tem obrigação. Eu nunca vi Karate Kid. Então, se você não viu Karate Kid, você não vai entender muito Cobra Kai. Você tem que ter visto. É um negócio feito para o pessoal da sua idade, até porque são os mesmos personagens. Exato. É Daniel LaRusso, é Johnny Lawrence, é Sensei Reese. Tem os novos, é claro, que são os filhos, cresceram, escola, né? Tem as novas situações, mas tudo remete a Karate Kid. Você pega o primeiro, né? A primeira temporada. Você acha que você assistiu hoje, eu vou gostar de Karate Kid? Eu acho que sim. Eu revi os 3 recentemente para lembrar de determinadas cenas. Sim. Porque tem umas que você lembra, eu falei, caramba, por que em Okinawa ele fez isso aqui? De quando ele foi para Okinawa, isso aqui. Aí, puta, você vai lembrar, porque o filme é de 84, 7 e 9, né? Foram 3 anos ali na década de 80. Então, Cobra Kai. Por isso que eu não vi, acho que ficou um pouco Cobra Kai é um que eu gosto pra caramba, mesmo com 40 anos eu tenho. Você nasceu em que ano? Nasci em 77. Então você era criança no auge. Então no auge do negócio. Então, assim, Casa de Papel, viciadaço. Viciadaço. Acho que se perderam um pouco nas últimas temporadas. Cara, eu gostei muito das últimas. Eu vou na contramão. Eu acho que o roteiro é brilhante, assim. Eu acho que é meio viajante quem viu o último ali. Mas a proposta deles não é verossimilhança. A proposta é transformar o bandido em herói, entre aspas, né? Então eles conseguiram acertar em cheio. E aí outras séries, as clássicas, Friends, eu assisti, Jonah Hoffman, eu assisti, gostava das séries Chips, quando era mais novo, não sei o quê. Sim. Mas eu queria ser mais consumidor dessas atuais, que são os blockbusters. Succession, Suits, House of Cards. Eu gostaria de ter visto mais essas aí, mas tudo tá aí à mão para você ver. Sim, de tudo tá à mão para você ver. Recomendo Modern Family. Modern Family. Eu assisti só no Star Plus. Orange, da prisão. Orange New Black. Orange New Black, gostei pra caramba, que eu vi com a minha esposa. Minha esposa é mais que eu. Ela é mais que ela é doente por essa. Ela sentou, por exemplo, para ver Vikings. Me surpreendeu. Eu falei, caramba, como você tá vendo Vikings? Eu tenho uma amiga que adora Vikings. Eu que gosto de coisa épica. Eu gosto de Troia. Troia é um dos melhores filmes da história. Né? Tem uma série chamada Roma também, que faz um relativo sucesso. Eu nunca vi. Então, sabe, não dá pra você ver tudo.
Não dá, Até porque eu vejo muita coisa em televisão, aberta, inclusive. Imagino. Mas tô tentando. Dá para enumerar várias aí. Acho que agora a gente vai encerrar a conversa, hein? Você acha? Estamos um tempo aqui, cara. Falamos de bastante coisa legal. Rapaz, eu não sei o quanto que... Porque para você que nos assiste, você que tá nessa câmera aqui, ó. Antes da gente começar oficialmente a conversa, a gente já tava falando há um tempo. Mais de meia hora, né? E aí a gente falando assim, uma liberdade absoluta. Aí de repente a Jéssica falou, não, beleza. Eu falei, Jéssica, vamos começar? Ela, gente, tá já tava gravando. E aí eu não sei mais o que vai entrar no ar, o que vai entrar, porque tem uma pequena edição ali, né? Então, vamos torcer, Jéssica, pois eu faço junto com você a edição, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo a de Star Wars lá. Para quem não viu, assistam os 9 e vejam as sequências também. Então, mas ótimo, vamos terminar aqui. Porque eu vi Mandalorian. Eu nunca vi Star Wars. Nunca. Nenhum. Eu sei os elementos. Mas perder algumas coisas. Então, eu vi os elementos. Coisas, né, Jéssica? Eu vi os elementos da cultura e tal, porque, pô, é um negócio overwhelming, assim. Mas eu vi Mandalorian e eu adorei Mandalorian. Tipo, muito bom, muito bom. E aí eu fiquei curioso sobre o universo. Você vai perder determinados diálogos. Né? Não, porque mas foi mesmo assim, foi ótimo. E aí eu falei, ok, agora chegou um momento da minha vida que eu preciso ver isso, né? Não dá. Só que daí eu fiquei muito na dúvida se eu via de maneira cronológica com a história ou no ritmo dos lançamentos. Me dá um conselho, Fernando. Eu acho que você tem que assistir na cronologia que é o explicado, assim. Não na ordem de lançamento dos filmes. Não começa, por exemplo, com Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi e Uma Nova Esperança. Não começa. Até porque eles já estão com outra idade. Você tem que ver na cronologia, certo, Jéssica? Do que aconteceu. Anakin Skywalker criança, crescendo, antes dele virar Darth Vader, antes dele virar Jedi. Então, o Mandalorian, pelo que eu entendi, ele tá um pouco antes da grande história. É no 3,5, né? Porque tem um que é o Rogue One, que passou no cinema também. Esse é um filme de cinema que explica muita coisa. Porque a última cena vou dar o spoiler para quem não viu. A última cena do Rogue One é o Darth Vader chegando para invadir no... Só vou falar isso. Mas você tem que assistir na cronologia. Se você colocar lá no Google, como posso assistir Star Wars? Eles vão colocar. Então, eu sei, mas era de cabeça aqui, se eu consigo. Episódios 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. É isso? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9, né? Pela cronologia para você assistir. Caramba, mas você tirou isso da sua cabeça. 9 filmes é muito impressionante. Porque você é muito fã mesmo. Você vai começar, por exemplo, quando o Anakin é criança, que tem ainda o Obi-Wan Kenobi e King John fazendo ainda treinamento Jedi, né? Porque lá atrás, antes de Luke Skywalker, Luke Skywalker vai aparecer só no Nova Esperança, que é o 4, se você for ver. Então, que é mais ou menos o inteirinho do Mandalorian ali. Né? No porque meio, ele aparece na série. Assim que vai aparecer. Mas, cara, é uma coisa fascinante. Assim, eu não era tão fascinado, isso é uma história até legal pra galera, para finalizar. Eu não era tão fascinado até 99. Até quando surgirem o 4, 5, 6. Porque eu assisti criança aquilo lá. Eu assisti no cinema, Retorno de Jedi em 83. Eu lembro, eu tinha 6 anos. Você não tinha uma memória tão viva. Não tinha uma memória tão viva. Você vê depois, com os novos personagens que vão entrando, né? Você passa a entender muita coisa. Por que tal personagem é assim? Por que virou o lado negro da força? Por que esse tal Jedi era mais complexo, forte? Né? Cada personagem tem um universo em si, né? É muito Sith. Eu não lembrava da palavra Sith. Por que são a vingança do Sith? E lá atrás é muito explicado tudo. Sim. Aí vira um projeto de uma nave que é a Estrela da Morte, muda para outro. Então Cara, eu vou ver esse negócio. Tem que assistir. Assumimos um compromisso aqui. Eu vou até interromper aqui, o pessoal deve estar ouvindo a voz. O que lançou em 99 foi o episódio 1, que é Ameaça Fantasma. Isso, Ameaça Fantasma. Desculpa, eu falei episódio 1, porque eles pegaram a cronologia. Então, é o quarto filme, da ordem. Mas... Então você não assiste episódio 1. Você vai assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas chamado os produtores facilitaram para Não pega pelo ano que eles foram lançados, definitivamente. Não pega pelo ano que eles foram lançados. O episódio 1 é a Ameaça Fantasma, né? E até chegaram na Vingança do Sith. Eu adorei isso. Isso é muito geek mesmo, cara. Muito bom. Bom, certo, senhores fãs? Podemos? Aqui? Se deixar, fala 2 horas. Vamos embora. Esse foi mais um Sunocast. Sejam muito bem-vindos todos que estão chegando agora aqui na nossa audiência. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais e de, claro, deixar o seu like e o seu comentário sobre esse conteúdo aqui. Fique com a gente, hein? Tem muito mais conteúdo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado.
Muito bem-vindo, Assuno. Parabéns pelo projeto, do jeito que você está tocando, brilhante, né? Abordamos, tanto assunto legal aqui. Eu queria não falar tanto de futebol e aí, de repente, eu me empolguei. Falamos de economia esportiva, falamos de futebol, falamos de desenho animado, falamos de eu quero falar de dinheiro no sexualidade, futebol. falamos de racismo, falamos de tanta coisa bacana. Muito obrigado pelo convite, show de bola. Sintonizarei na 97, então. Fica lá. Tamo junto. Vou te mandar aquele salve. Opa, por favor. Hein? Gregory! Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. E vamos, São Paulo. Pelo amor de Deus. É o jeito de terminar isso. Obrigado, pessoal. Até mais.